Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos dar continuidade aí à parte de vetor unitário, certo? Essa parte aqui de vetores unitários, nós vamos ver a parte de vetores em 3 dimensões, certo? Para quê? Para que vocês tenham um esclarecimento e uma ideia mais aprofundada desse assunto. Vamos imaginar o seguinte, nós temos o seguinte vetor, o vetor A, que ele está, no caso, em 3 dimensões, ele está no espaço, certo? Lembrando que a mesma ideia que a gente utilizamos anteriormente, a gente podemos então utilizar aqui, certo? É a mesma ideia, a decomposição dos vetores e coisas relacionadas, certo? Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Nós temos o eixo x, y e z, certo? Nós temos o vetor resultante aqui e temos as componentes ax, ay e az. Cada um aqui com o seu determinado versor, versor I, versor J e versor K. Todas elas três estão com as mesmas origens, certo? Aqui eu coloquei o ponto de interseção dos três, que é x, y e z, certo? Basicamente, nesse caso, podemos descrever o seguinte, que o vetor A, ele tem a componente AXI, AYJ mais AZK. Também pode ser representado dessa forma aqui, certo? Vetor A é igual a parênteses AX, vírgula AY, vírgula AZ. Isso aqui quer dizer, ó, a primeira componente que está aqui, ela é representada do eixo X, a segunda do eixo Y e a terceira do eixo Z, certo? Cada componente dessa está no seu respectivo eixo, beleza? Com essa ideia geral, o módulo desses três vetores, certo? É da mesma forma que a gente determinamos os módulos dos demais. A ao quadrado é igual a ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais az ao quadrado. Emanuel, por que então você diz que é a ao quadrado e aqui não está a ao quadrado não, aqui só tem o a? Por quê? Porque quando nós temos um valor aqui ao quadrado, nós passamos esse ao quadrado aqui para o outro lado, ele vai ser o quê? Uma operação radical, certo? Uma raiz, uma operação de raiz. Por esse motivo aqui que só está o a, porque transformei para cá, realizando a operação através de raiz, beleza? O vetor resultante aqui, nessa situação, nada mais é do que esse a, certo? Esse vetor resultante aqui, nada mais é do que esse a. Por que eu coloquei resultante aqui? Porque se nós tivéssemos mais vetores, tivesse um vetor B, um vetor C, um vetor... Se nós temos outros vetores aí somado, no caso nós temos um resultante no final, certo? Por isso que eu coloquei resultante. Mas nessa situação, o próprio vetor resultante é igual ao vetor A. Ao nós representarmos um vetor por suas componentes, nós temos a seguinte ideia. Vamos imaginar aqui que nós tenhamos dois vetores, o vetor A e o vetor B, certo? Nesses dois vetores, nós vamos fazer o passo a passo. Fazer o quê? Somar todo o resultante do eixo X, todo o resultante do eixo Y e todo o resultante do eixo Z. Todos os componentes que estão em X, todas as componentes que estão em Y e todas as componentes que estão em Z, certo? Emanuel, essa ideia não é igual quando a gente faz no eixo em 2 dimensões? Por quê? Porque o eixo de 2 dimensões, apenas nós não temos o eixo Z, certo? Mas nós temos o eixo X e Y. Então, a ideia geral é a mesma utilizada anteriormente. Então, ficará da seguinte forma. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui as componentes do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Eu pego o vetor, a componente de x de A de x e de B de x. Pego as componentes, no caso, de Y e efetuo a soma. E de Z e efetuo a soma. Onde eu tenho, no caso, um resultante de x, resultante de Y e resultante de Z. Cada um com seus respectivos vetores unitários, certo? O vetor unitário I, J e K para cada soma dessa. Vamos descrever então da seguinte forma. Nós temos o vetor A e o vetor B,
cada um com suas componentes. Aqui eu descrevi o vetor A, que é AX, AY e AZ, e no caso o vetor B, que é BX, BY e BZ. Eu vou pegar a componente de X, somar com a componente de X. Por quê? Porque o vetor unitário I irá realizar esse procedimento. Vou pegar as componentes do vetor J, efetuar a soma também. E por último, pegar as componentes do vetor Z e efetuar a soma também, certo? Ficando então da seguinte forma: AX mais BX com o vetor unitário I, AY e BY com o vetor unitário J e AZ mais BZ com o vetor unitário K. Podemos com isso então descrever que, de fato, essa notação simplifica bastante a ideia, certo? Podemos observar que isso facilita demais a visualização. Por quê? Porque muitas vezes a gente não vamos poder estar determinando qual a componente é do eixo X, qual componente é do eixo Z. Por quê? Porque isso aqui, ó, que eu estou representando aqui, agora está legal. Por quê? Porque está com letra. Mas já imaginou se isso aqui fosse números, certo? Isso aqui fosse 10, isso aqui fosse 20, aqui 21, 32, 41, 2. O que é que acontece? Como é que eu ia saber que esse valor aqui estava no eixo X? Como é que eu ia saber que esses outros valores estavam no eixo Y? E como era que eu ia saber que esses outros valores estavam no eixo Z? Certo? Então, por esse motivo que as componentes do vetor unitário IJK facilita o procedimento e o entendimento da situação. Beleza? Com essa facilitação desse processo e essa informação mais clara na nossa cabeça, na próxima videoaula a gente completa essa parte de vetores unitários. Para quê? Para que depois a gente entre aí na parte de exercício. Emanuel, essa questão é uma questão comum no nosso dia a dia? Demais, certo? Demais mesmo. É uma questão que está diariamente no nosso dia a dia. Então, para a gente ter essa noção de força, de componentes, vamos concluir, no caso, esse conteúdo aqui de vetores unitários na próxima videoaula e, consequentemente, dar continuidade em resolução de exercícios, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.